Sejam bem-vindos ao podcast Nauseante, direto de Itaboraí, temos nosso amigo Guilherme. E aí, cara? E aí, beleza? E direto do meu lado, Girá, e aí? Qual é? Bom, antes de qualquer coisa, só lembrar aos nossos ouvintes as nossas redes sociais, facebook.com/nauseante, instagram.com/nauseante_pod de podcast, Twitter igual, twitter.com/nauseante_pod, soundcloud.com/nauseante, nosso canal do YouTube tá no link desse post e é isso aí. E aí, Girá, como é que tá sendo tua volta pro Rio de Janeiro? Só esse calor do Cramunhão que tá foda. Há quanto tempo tu não vinha pro Rio? Desde o carnaval, né? Desde o carnaval, antes disso foi Natal, antes foi em outubro e antes disso foi em abril. O cara vem de 2 em 2 meses no Rio, porra. Quando foi a última vez que você vim no carnaval? Tem um mês, cara. Não, 2 em 2 meses no Rio a partir de outubro, porque antes disso eu fiquei quase 6 sem ver direto. Você morava em Pouso Alegre, você vai mais ao Rio do que eu, que moro em Itaboraí. Ah, mas aí era porque eram datas festivas, né? Carnaval, final de ano, era casos atípicos. Ah, outubro foi porque meu pai pediu. Dia das Crianças. Também. Tu não vem há quanto tempo ao Rio, Guilherme? Cara, não sei, tem bastante tempo. Ah, pra me ver tem muito tempo mesmo. Que a última vez que ele veio, eu lembro que ele dormiu aqui em casa, inclusive. Tem tempo pra caralho isso, aí tem uns 2 anos. Não, ele veio depois, porra. Não. Pra me ver que eu tô falando. Foda-se que ele veio depois. Eu quero que ele vai me ver. E tu tava com saudade de vir pro Rio, Girá? Saudade, não tava muito, não. Cara, o problema não é a cidade, o problema é que lá não tem porra nenhuma pra fazer, né? Pois é, então, como nós temos esses dois amigos que foram emigrantes, o Guilherme ainda é um emigrante, o Girá por muito tempo foi emigrante. Bom filho a casa torna. Eu passo grandes temporadas fora do Rio também, a gente decidiu gravar esse programa pra falar sobre morar fora da sua cidade natal. E, pô, não é qualquer cidade natal, né? Cidade maravilhosa, pô. O nome já diz. Calamitosa hoje em dia. É, mais ou menos, nem tanto. Quantos tiroteios você ouviu hoje? Hoje eu tava de fone o dia inteiro, cara. Mas quantos tiroteios você ouviu hoje? Nenhum. Então pronto. E, ô Guilherme, tu sente saudade de morar no Rio de Janeiro, cara? Na verdade, não. Tudo é concentrado no Rio de Janeiro. Tem nada pra cá. Nada. Assim, Niterói tá na faculdade, tem um cinema. Agora, porra, São Gonçalo e Itaboraí tem os cinema vagabundo ali que passa filme legendado, ponto. E é tudo filme igual que passa tudo quanto é lugar. Você não tem uma estação, sabe? Você não tem uma livraria foda. Você não tem porra nenhuma, cara. Você não tem um estádio de futebol. Você não tem porra nenhuma. Tudo é concentrado no Rio de Janeiro. Eu imagino que qualquer um que more longe do Rio também se sinta mais ou menos isso. Então, assim, o estado do Rio é a cidade do Rio. Então, porra, é uma merda, mas, porra, você pega um ônibus, tá no lugar, é tudo muito próximo, né, no Rio. Tirando isso, eu não sinto muita vontade de voltar a morar no Rio, não, cara, sei lá. Cara, eu tenho essa sensação, assim, quando eu fico lá na casa da Carol, em São Leopoldo, mas, cara, tipo, Porto Alegre não tem muita diferença de São Leopoldo, não, assim, também não tem muita coisa pra fazer. Então, o que eu sinto muita falta sobre o Rio é exatamente isso, assim, por exemplo, a gente mora na Tijuca, bem ou mal, se a gente tivesse que andar até a Sans Penha pra pegar um metrô, a gente pega o metrô e tá no centro, sacou? Tipo, a gente pega o metrô e tá na Zona Sul. Hoje dá pra chegar na Barra de metrô. A oferta de coisa pra fazer é constante, né, cara? Evento de universidade, a gente tem a Lapa, a gente tem a Zona Sul, a gente tem cinema pra cacete, a gente tem cinemas específicos pra tipos específicos de filme. Pra filmes independentes, pra filme russo. Pois é, a gente tem as mostras nos centros culturais que são baratos, né? Museus, aqui tem muito. A gente tem museu pra cacete. E são baratos, né? Mas, tipo, cara, eu tenho uma parada... Quando eu volto pra casa, eu sinto falta... Na Tijuca não tem porra nenhuma, mas, tipo, eu sinto falta de andar no meu bairro, sabe qual é? Uhum. Quando eu tô fora, eu sinto assim... Ah, ok, tá ali a farmácia, tá ali aquela padaria, mas não é a minha padaria, a minha farmácia, sabe? Uhum. Vocês têm essa sensação, assim? Aqui aquela padaria que você sempre vai, né? Aquele posto que você sempre compra seu refrigerante no final da tarde. Teu barbeiro. O cara que você sempre corta o cabelo há 15 anos. E aquele coroinha igualzinho. Tem muito disso também. Eu só corto o cabelo aqui no Rio. Cara, eu não sinto não, porque você perde a referência, né? Você não tá morando no local, você não anda mais, você cria outros locais de referência, né? Se é que cria, né? Eu não crio muito, né? Assim, em 2, 3 anos é o segundo município que eu tô morando. Então, assim, não tem muita referência não, cara. Eu meio que me sinto meio nesse sentido, que cria-se um
pertencimento, quando você tem a sua farmácia, o seu local, a sua padaria, é que você cria um pouco de identidade. Eu não sinto isso mais pelo Rio, porque eu não moro no Rio já tem uns 3 anos, e eu nem criei nos outros lugares por onde eu andei, entendeu? Então, assim, meio que eu me sinto uma pátrida, por isso que eu brinco, dizendo que eu tô um alto exílio do Rio de Janeiro. Às vezes tem um lugar legal, que, pô, não é um lugar legal, mas um lugar que você costuma ir comprar alguma coisa, que você começa a criar uma certa referência, que aí você começa a conhecer o dono, começa a trocar, a conversar e tal, mas agora, como eu não tô mais lá também, eu perdi a referência, né, que ainda não criei referência de nenhum local, não. Assim, isso é também questão de tempo, mas uma coisa que eu reparei, que quando eu morava em Juiz de Fora, eu me interessava muito mais pra ir sempre no mesmo lugar, conhecer um lugar novo, ir numa padaria diferente, num bar diferente, do que em Pouso Alegre. Não sei se era porque eu gostava mais de morar em Juiz de Fora, ou se é simplesmente porque o clima da cidade é diferente, né? Juiz de Fora tem quase o triplo de habitantes que Pouso Alegre tem. Pouso Alegre não chega nem a 200 mil, então Juiz de Fora passava dos 500. Era um outro clima na cidade. E eu me senti, lá em Juiz de Fora até que me sentia confortável, ainda mais o pessoal de lá é quase carioca também, eles falam muito puxado, S. Lá o nego torce pra Flamengo, Vasco, Botafogo, é raro você ver alguém que torça pro Atlético, pro Cruzeiro. Ou então lá é quase como se fosse uma colônia do Rio de Janeiro. É bem parecido, talvez por isso eu tenha me identificado. Pouso Alegre já é mais São Paulo, sei lá, a cidade é meio... É muito pequena, você perde aquelas conveniências de, porra, bater uma fome 1h da manhã, vou ali no podrão comer. Não, fechado. Inclusive lá tem os 24 horas, que você compra bebida, às vezes compra um refrigerante de noite, uma batata, só que aquela porra dá 1h e pouca tá fechado. Mas que caralho de 24 horas é esse que fecha 1h da manhã? A cidade, ela fecha, né? Ela dorme muito cedo comparado às facilidades que a gente tem aqui no Rio. Uhum. Em São Paulo também, né? Deve ser mais ou menos assim. Mas aqui, porra... Eu acho que o Rio, perto de São Paulo, é uma província, velho. Tem isso. Mas aqui, porra, você quer... Porra, de madrugada tô com vontade de comer sushi. Vai ter um lugar... Pode ser longe, mas tem o iFood. São Leopoldo, a cidade morre, cara. Assim, Curitiba, e Porto Alegre, assim, também. Curitiba também, que eu fiquei um tempo em Curitiba, domingo, você sai na rua de carro, tu não vê ninguém andando na rua. Ninguém. Não é porque a cidade é fria. Porra nenhuma. Fazendo 20 graus, 21 é a temperatura base lá. Cara, isso que o Guilherme falou, de você criar uma nova rotina, eu percebo que eu faço lá em São Leopoldo, que é criar novos lugares que são assim, o meu lugar de comprar um pastel, o meu lugar de... Eu fazia isso em Pouso Alegre. Eu não sei se é porque eu romantizo demais, não sei. Mas eu sinto que eu preciso ter, a minha locadora. Eu gosto de criar uma nova rotina. Lá em São Leopoldo tinha uma locadora, que é um troço que você não vê mais. Em Pouso Alegre também tinha, cara. Achei bizarro isso. Eu gosto de ir com a Carol, a gente vai lá e a gente olha os filmes e, anota o que a gente curtiu pra baixar depois, né? Caralho. Mas, eu gosto de, criar novas rotinas. Mas uma coisa, cara, que eu até queria perguntar pra vocês, que, assim, meio que não tem substituto, é a possibilidade de, morar na mesma cidade dos teus amigos e, no máximo em 1 hora você tá com os teus amigos, sacou? É uma coisa que eu, assim, com o tempo, eu criei... Porra, eu me sinto bastante próximo da família da Carol, assim, o pessoal me recebe muito bem, mas não adianta, assim, tem certas coisas que são diferentes, né? Às vezes a gente quer encontrar, sentar pra tomar uma Coca-Cola e falar merda. E no Rio, morando na mesma cidade, você tem essa facilidade. Como é que vocês lidam com isso, assim, de estar longe, de não ser mais tão prático encontrar as pessoas que são as referências de vocês? É meio complicado, né, cara? Porque às vezes você gostaria de receber uma pessoa, mas não necessariamente gostaria que a pessoa seja obrigada a dormir na sua casa. Às vezes você gostaria de sair pra algum lugar, encontrar com uma pessoa e tomar uma cerveja e voltar pra casa. Isso não é mais possível, mas assim, você tem que... Claro que às vezes você sente falta de algum amigo seu mais próximo, você poder tomar uma cerveja, voltar pra casa tranquilo. Às vezes você sente vontade de fazer algo relativo a isso. E aqui onde eu tô, em Itaboraí, em São Gonçalo, até que tinha um pouco mais de opção, mas aqui em Itaboraí onde eu tô, não tem absolutamente porra nenhuma, entendeu? Então aqui é mais complicado ainda, porque alguém vai vir aqui, tudo bem, vai ter que dormir aqui, mas você tem que comprar cerveja lá fora, que é longe. Como é que eu lido com isso? Eu lido não estando com meus amigos, entendeu? Gravando o podcast. Mas, cara, o podcast é meio que uma saída disso, né? Uma rota de fuga pra gente poder conversar direto, que não tem mais como fazer tanto. E tem outra coisa, o tempo que eu morei
que eu tava fora, né? Cara, quando você tá muito tempo sem ver seus amigos e aí você vai pra cidade, pra sua cidade, acaba virando um evento, né? Não é só, pô, vamos ali tomar cerveja, vamos ali. Acaba virando, pô, vamos se encontrar, cara, e chamar uma galera, né, pra sair. E às vezes pra não fazer porra nenhuma, mas assim, é só pra ficar sentado no banco da praça, olhando pra cara do outro, falando merda. Sim. Que é quase que a gente faz aqui no podcast, né? O podcast basicamente virou o nosso banco da praça, nosso boteco. Eu, sinceramente, é o que eu sinto falta, assim, tipo... Obviamente não é rejeitar a relação que eu tenho, sei lá, com a família da Carol, não tem... Até, engraçado, das últimas vezes que eu fui pra lá, eu tô me assemelhando ao Guilherme até. Eu tenho sentido menos falta disso, assim, de tipo, eu tô lá, eu gosto de sair com a Carol, aí a gente marca alguma coisa com a irmã dela, a gente marca alguma coisa com o irmão dela e tal, e eu me divirto com isso, assim. Engraçado, eu acho que o podcast fez uma diferença nesse sentido, sabia? Uhum. Porque, bem ou mal, a gente tá batendo papo e com algum compromisso regular, mantendo a fofoca em dia, né? Exatamente, mantendo a fofoca em dia. Não adianta, né, cara? Tipo, acho que a facilidade de isso, você tá puto, tá triste um dia e, pô, cara, bora fazer não sei o quê, sabe? Isso aí, tipo, pode ser uma quinta-feira, 7 horas da noite, é fácil você encontrar, né? E é engraçado porque não é um troço tão distante da gente, essa experiência, porque todos nós aqui somos descendentes de imigrantes, né? Sim. O pai do Guilherme não era do Rio de Janeiro, era de Campos. Meus avós maternos eram de Minas, meus avós paternos eram de fora do Brasil. Teu avô era de fora do Brasil. Teus avós maternos também? Não, meus avós maternos eram do interior do Rio. Pois é. De Campos, Cachoeira de Macacu. Pois é. Ô, Guilherme, no teu pai, tu acha que teve alguma influência, né? Ele falava sobre isso, assim, sobre, tipo, ter alguma nostalgia, algo assim? Cara, meu pai já morou um pouco de tudo quanto é lugar, né? Ele já morou em Minas, já morou em São Paulo. Acho que ele não se importava muito com isso, não, cara. Eu acho que ele tava mais no foda-se, tipo eu, assim. E meu pai, assim, se tinha um bar no local, ele ia gostar, hein? Isso que eu ia falar, teu pai era um cara muito boêmio, né? Se tivesse um boteco e alguém pra ele trocar ideia, ele ficava lá, né? Fazia amigos, aí... Pô, meu pai era muito mole de conhecer, falar com gente, conhecer gente. Então, porra, ele tinha uma facilidade de daqui a pouco virar amigo do barbeiro. E umas paradas assim. A minha mãe, não sei se ela tinha essas paradas também. Minha mãe era já um pouco mais diferente. Minha mãe, apesar de vir de Minas, ela veio pro Rio e basicamente ficou... E basicamente ela não se mudou muito, né? Ela morou no Meia, assim, sempre pela Zona Norte, né? Ela sempre manteve ali, mas ela tinha uma identidade muito grande com a Tijuca. Ela não queria sair da Tijuca de jeito nenhum, isso eu lembro. Mas como todo mundo que se instala na Tijuca geralmente não sai. Por mais que seja de fora, é muito difícil a pessoa sair. É curioso isso, né? Tipo, eu acho que aqui eu sinto como se, sabe, fosse quinta geração de tijucanos. É muito curioso isso, né? Minha família... Meu avô que veio de fora do país, ele já veio direto pra Tijuca, basicamente, né? Quando ele firmou família. Teu avô libanês? E os outros moravam em Vila Isabel. Mas Vila Isabel, porra, é quintal aqui do lado. Sim. E desde sempre eles moram em Vila Isabel. Minha mãe também. Vila Isabel e Tijuca. Vila Isabel e Tijuca. É sempre essa mesma região. Andaraí. Uhum. Eu quando, moro fora da Tijuca me dá até um nervoso, sinto falta. Eu fico imaginando, eu não sei teu avô já, mas é tipo, o meu avô, por exemplo, ele veio da Espanha, ele nunca voltou pra Espanha, a minha avó voltou 40 anos depois. Cara, e eu fico imaginando a claustrofobia que deve ser isso, sabe? É você passar décadas longe da cidade onde você nasceu e, no caso deles, eles viveram até próximo dos 30, sabe? Teu avô já voltou ao Líbano? Não, ele ia com uma certa frequência. Quando a família estava numa condição boa, ele tinha empresa e tal, ele conseguia ir com frequência, porque a questão não é só ir, pagar passagem e chegar lá. Ele comprava presente pra todo mundo. E outra, ele deixava dinheiro pra minha avó, ele deixava tipo, ela vai precisar de 2 mil, ele deixava 10 mil. Pra ela, pra ter certeza que caso desse qualquer coisa errada, ele não se preocupar. E assim, ele ia muito. Quando a última vez que ele foi, eu era bebezinho. Depois disso ele já não foi mais, porque ele foi ficando velhinho e não aguenta mais também tantas horas de viagem. Mas ele assim, mantém contato ligando, tem muita ligação pra ele. E alguns parentes, quando vêm ao Brasil, eles tentam fazer, por mais que o cara vá pra São Paulo, ele tenta fazer uma ponte aérea rapidinho pra vir aqui no Rio conversar. Então acho que assim, ele sente falta com certeza, mas acho que ele consegue matar um pouco da saudade ainda conversando. O Facebook ajuda muito nisso, que tem um pessoal que namora lá e acaba tirando foto de como é que tá o local e mostra, ele vê, ele fica feliz com essas coisas. Tem uma característica que, assim, por exemplo, meu pai é da Zona Sul e eu tenho uma coisa meio que de herdar memórias dele, assim, tipo, a vida inteira, assim, na infância, meu pai
contava a história, tipo, não, porque eu dava do colégio e aí, sei lá, eu ia passear na General Osório, sabe? Tipo, e eu lembro de ir na General Osório e meio que, ali, ó, quase que como tivesse acontecido comigo. Quando eu fui na Espanha, meio que foi a mesma coisa também, tipo, lembrar de histórias que a minha avó contava perto da praça tal, não sei o quê. E você vê, né, a história, sim, como é que a história, tentar imaginar ali no local como é que a história funcionou, né? Sim. Eu entendo. Eu já pensei muito nisso. Só que assim, meu pai, a vida dele foi toda pela Tijuca. Sim. Então, não tem nada demais. Minha mãe foi em Vila Isabel, então passei muito tempo em Vila Isabel também. Mas só do meu avô, que foi lá no Líbano, nunca fui, assim, muito difícil de eu conseguir ir. Então é um pouco mais complicado. Nos próximos, sei lá, 5, 10 anos. Vocês têm essa curiosidade de se mudar pra outro lugar, tipo, diferente de onde vocês estão morando agora, e vocês, se sim, vocês têm algum receio sobre isso? Eu tenho algum receio porque eu tenho receio de tudo, né, assim, eu tenho receio de não ter dinheiro, né. Primeiro que eu não me sinto outsider, acho que as coisas são muito mais simples, assim, acho que o local é um local às vezes estranho, um local que você não conhece, mas eu não sinto como se o local tivesse... Exatamente, mas acho que todo local é um pouco assim, né, todo local ele te expele de alguma maneira. A Tijuca eu senti isso. Quando eu vou à Tijuca de novo, eu sinto que a Tijuca tá me expulsando de lá. Eu não me sinto presente. Aqui em Itaboraí eu vim me mudar pra cá porque eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Se eu tivesse condições de me mudar, eu vou te falar. Acho que eu já teria metido o pé pra outro lugar, porque o Rio de Janeiro tá brabo de ficar nessa porra desse estado. Cara, eu vou ser sincero, eu tenho muita curiosidade de morar em outro lugar, tipo, morar, tipo, fora do Brasil, assim, mas eu sinceramente eu tenho um pouco desse medo de... Cara, eu tenho essa sensação, às vezes, de lá no sul, não adianta, é um lugar muito diferente de onde a gente tá, você falar algo e, de repente, o teu humor, tem algo muito particular que não é 100% compreendido, sacou? E eu sinto que, com a distância, isso é cada vez maior, né? E eu tenho um pouco dessa preocupação de, tipo, disso cansar em algum momento, sabe? Eu acho que meus avós, sentiam muito isso, de, tipo, eles não estavam no lugar de onde eles eram, ninguém entendia eles completamente, e eu acho que deve chegar um momento que rola uma estafa, assim, sabe? De, tipo, caralho, cara, eu quero falar X e que entendam X, sabe? Mas é isso, né, cara? Tijuca é minha casa e por ela lutarei. Let's make Tijuca great again. E vamos fazer um muro em volta da Tijuca. Quem vai financiar é Vila Isabel, Grajaú. O Andaraí. e muda e usina, vamos ver se entram aí. Talvez. Se cuida, Vila Isabel. Ô, Guilherme, dá uma risada aí, rapidinho. Tá, beleza. Valeu. É só pra eu botar no final do programa.